Fala pessoal, por aqui professor Lucas Martins, sejam todos bem-vindos. Queria, antes de a gente começar aqui a nossa aula de revisão final, pedir apenas que você que não está ainda inscrito, inscreva no nosso canal, deixa a curtida. Eu pensei muito em vender esse aulão, mas eu pensei, cara, o pessoal já está descapitalizado e como a gente sempre tenta ajudar os nossos alunos, não à toa, a gente fez um grupo no WhatsApp gratuito, onde todo dia tinha questão da UES, questões que eu separei, coloquei a nossa monitora para ficar todo dia postando questões da UES. Trouxe várias aulas gratuitas aqui no nosso canal do YouTube também. E aí eu pensei, cara, eu vou dar essa revisão final em administrativo para nossa prova da PC para a galera no 0800 mesmo. É uma forma de ajudar ainda mais aqueles que também me ajudam a divulgar o meu trabalho. Então, o que a gente pede é que vocês aproveitem da melhor forma possível esse vídeo e que, se possível, compartilhem o link desse vídeo nos grupos de concurseiros para ajudar a o vídeo chegar a mais pessoas, tá certo? Bom, também tenho que falar rapidinho o seguinte, essa aula que eu vou transmitir para vocês agora foi uma aula que eu gravei para o meu parceiro, o professor Aleph, e eu já iria fazer uma aula similar com as mesmas dicas que eu coloquei nessa aula gravada para o professor Aleph. E eu falei, Aleph, para eu não ter que gravar de novo, cara, a prova chegando, o nosso tempo está curto também, assim como o tempo dos nossos alunos. Você se incomoda se eu reproduzir essa aula que eu gravei aqui para o seu curso, para os meus alunos? Ele falou de forma alguma, então a gente vai reproduzir essa aula para vocês, por isso que no slide tem a logo do professor Aleph, tá certo? Então é uma revisão final do professor Lucas Martins, em parceria com o professor Aleph. Aliás, se você não acompanha o trabalho do professor Aleph, eu recomendo que você acompanhe, tá bom? Mas é isso, pessoal, uma excelente aula. Eu espero que você tire o melhor proveito, 40 minutinhos basicamente, dá para acelerar o vídeo aqui embaixo caso você queira. E ó, assiste com muita atenção, nós vamos revisar todos os pontos de direito administrativo nesse vídeo, tá certo? No finalzinho eu vou ter mais um recado para vocês. Bom proveito! Olá pessoal, professor Lucas Martins, Direito Administrativo, dicas finais para nossa prova da PCCE, agora do dia 3 de agosto, dicas direto ao ponto, passeando por todos os itens do nosso edital. Projeto em parceria com meu amigo, professor Aleph, delegado Aleph. Já segue o Insta do professor Aleph, @delegado.aleph. E tá aí. Vamos hoje trabalhar aqui de forma extremamente objetiva, em 45 minutos, as nossas apostas, com base naquilo que a UES costuma cobrar e também com base naquilo que costuma aparecer em provas de polícia civil. Direito Administrativo, PCCE 2025, revisão final. Professor Lucas Martins aqui à sua disposição. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @Prof. Lucas Martins. Se você também não está inscrito no meu canal do YouTube, tem muita aula gratuita lá, tanto aula teórica como aula de questões. Se inscreve no nosso canal, participa, engaja, isso ajuda no nosso trabalho. E qualquer dúvida, crítica, sugestão, você também pode estar enviando aqui no meu WhatsApp pessoal. Bom, temos também um grupo de estudos gratuito no WhatsApp voltado para carreiras policiais. Nesse pós-PCCE eu vou estar atualizando quase que diariamente lá com questões recentes de concursos na área de segurança pública, além de eu estar lançando lá também um curso só de teoria em questões selecionadas de concursos de segurança pública, dicas, panorama para os próximos concursos de polícia civil, polícia penal, muita coisa bacana. Entra lá para você acompanhar tudo isso. O primeiro item do nosso edital, o tema Estado, Governo e a Administração Pública. A gente tem que lembrar que a administração pública é o Estado, mas é o Estado no exercício da função administrativa, da função executiva, em regra exercida através do poder executivo. Mas perceba, em regra, pois a tripartição de funções ela é relativa, na medida em que há, tipicamente, um poder de Estado exerce a função do outro. Então, embora caiba em princípio ao poder executivo o exercício da função executiva, administrativa, exatamente por isso, em regra, quando eu tenho a administração pública, eu tenho na atuação do executivo. Lembrem que atipicamente, judiciário e legislativo também exercem a função administrativa. E aí, quando eles estiverem no exercício da função administrativa, eles também vão estar atuando como a administração pública. Exatamente por isso que a gente lembra que a administração pública não se restringe ao poder executivo. A administração pública volta, é o Estado na função administrativa, seja através do poder executivo, que é a regra,
seja através dos demais poderes, que há exceção. Então, quando o judiciário e o legislativo estão atipicamente administrando, eles também vão estar atuando como a administração pública. Um outro ponto que vale lembrar são os elementos que constituem o Estado, os elementos constitutivos e indissociáveis do Estado. A gente tem o povo, também chamado elemento humano. A gente tem aqui o território, também chamado elemento especial, elemento espacial, né? Elemento espacial, elemento físico, elemento material. E temos aqui o governo soberano. Perceba que o governo é um dos elementos que forma o Estado. Estado é mais amplo que governo. Estado é mais amplo que a administração pública. A administração pública é o Estado, na função administrativa. Governo é um dos elementos que compõem o Estado. E eu também posso trabalhar a ideia de governo como Estado na sua função política, beleza? E ó, pessoal, muita atenção também a isso aqui que a UES já cobrou. Quando a gente conceitua a administração pública, lembrem que a doutrina divide o conceito de administração pública em dois sentidos. Sentido subjetivo, também chamado orgânico, ou formal, e o sentido objetivo, também chamado funcional ou material. A administração pública no sentido subjetivo tem a ver com quem exerce a atividade administrativa e não com o que é a atividade administrativa. Quando o foco está na atividade em si, quando o foco está naquilo que consiste exercer a atividade administrativa e não em quem exerce essa atividade, aí eu vou ter a administração no sentido objetivo, funcional ou material. O foco aqui vai estar na própria atividade, na própria função e não mais em quem exerce essa atividade. Quando, por outro lado, a banca focar em quem exerce a atividade administrativa, nos sujeitos, né, agentes públicos, órgãos, entes, aí eu vou ter o sentido subjetivo, orgânico ou formal. Você lembra assim, subjetivo vem de sujeito, sujeito é quem faz alguma coisa. Então aqui o foco vai estar nos agentes públicos, nos órgãos, por isso é subjetivo ou orgânico. Já sentido objetivo, objetivo vem de objeto. Objeto é uma coisa, é algo. Então aqui o foco está na atividade em si. É objeto, é matéria, é algo palpável, é o que faz e não quem faz. Daí objetivo, material, funcional, é a própria função, é a própria atividade que aquela galera vai estar exercendo, certo? Bom, vale ainda lembrar um pouquinho dos princípios da administração pública que em conjunto formam o chamado regime jurídico administrativo, conjunto harmônico de princípios que trazem, ora, prerrogativas à administração pública, ora, lhe impõem restrições. Lembrando que quando a gente fala que o conjunto de princípios é um conjunto harmônico, é porque não há hierarquia entre esses princípios. Então não tem essa de que princípio, por exemplo, da eficiência está acima do princípio da legalidade, tá? Não existe essa de um princípio ser mais relevante que o outro. Todos são relevantes na mesma proporção, tá bom? Então cuidado com isso. Vale também lembrar que todas as prerrogativas, vantagens que esse regime administrativo confere à administração pública, vão ter fundamento no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ao passo que as restrições vão ter fundamento no princípio da indisponibilidade do interesse público. Desses dois princípios, que a gente chama supraprincípios ou superprincípios, ou ainda pedras de toque do regime administrativo, deles decorrem os demais. Alguns vão estar explicitamente mencionados na Constituição Federal, outros também estarão na Constituição Federal, porém apenas de forma implícita. O que a UES tradicionalmente cobra? Os princípios que estão explicitamente no 37 caput da Constituição Federal. São 5 cujas iniciais formam aquele mnemônico do LIMP, né? Você tem aqui a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. O princípio da legalidade é a ideia de que a administração pública está subordinada à lei e ao direito. Traduzindo, a administração pública só faz aquilo que a lei, que a norma jurídica lhe permite fazer. E não tudo que não seja proibido por lei. Cuidado, aí é legalidade aplicada aos particulares e não à administração pública, tá? Impessoalidade tem 2 ideias.
é a ideia de não discriminação, ou seja, a administração pública não pode discriminar os administrados, seja para favorecer alguém especificamente, seja para prejudicar alguém especificamente. E nós temos também, dentro do princípio da impessoalidade, a vedação, a promoção pessoal. Aquela história de que a publicidade feita pela administração pública deve ter caráter apenas de orientação social, caráter educativo, não podendo constar de uma publicidade feita pela administração pública nome, imagem, símbolo ou qualquer coisa que traga algum tipo de promoção da pessoa do agente público. Caso isso ocorra, não é violação à publicidade, é violação à impessoalidade na ótica do agente público, inclusive lembrando que isso caracteriza hoje ato de improbidade administrativa que atenta contra o princípio da administração pública, princípio da impessoalidade. Isso hoje, a publicidade com o intuito de enaltecer a pessoa do agente público, é ato de improbidade lá do artigo 11 da Lei de Improbidade. A administração pública, além de estar subordinada à lei, além de não poder discriminar os administrados, ela também está sujeita a preceitos como ética, honestidade e boa-fé. Aqui eu tenho uma ideia de moralidade na atuação da administração pública. Também está ligado o princípio da moralidade ao bom gestor, aquele que trata a coisa pública para fins públicos e não para fins particulares, certo? Bom, publicidade, administração pública, olha o nome dela, né? Administração pública. Se é pública, é para o povo e não para si. Então ela vai atuar de forma sigilosa ou transparente? Claro que de forma transparente. Agora, cuidado, porque essa atuação transparente comporta algumas exceções. Exatamente por isso que a gente diz que o princípio da publicidade, assim como todos os demais, é um princípio relativo, já que ele comporta exceções, por exemplo, informações que possam, uma vez divulgadas, comprometer a segurança do Estado ou da sociedade, comprometer a intimidade, a privacidade, a honra ou a imagem do agente público. Essas informações tendem a ter acesso restrito, ok? Eficiência é princípio hoje explícito na Constituição Federal, mas antes não estava lá de forma explícita. O princípio de eficiência, vale lembrar, ele apenas foi incluído expressamente na Constituição com a emenda 19 em 1998 e basicamente a ideia de produtividade mais economicidade. A administração deve prestar um serviço público com a melhor qualidade possível e gastando a menor quantidade de recursos públicos para isso. Vou destacar aqui um princípio implícito, que é o princípio da autotutela, a ideia de que a administração ela pode rever seus próprios atos administrativos, seja para anular aqueles que têm vícios de legalidade, seja para revogar os inconvenientes ou inoportunos. Aliás, lembre que o princípio da autotutela, ele fundamenta o controle realizado pela própria administração pública, que a gente chama de controle administrativo e que, quanto à extensão, é classificado como controle interno. O que mais que a gente pode destacar? Tema 2, organização administrativa do Estado, é entender como o Estado se estrutura, se aparelha, se organiza para exercer suas atividades administrativas. A gente tem o Estado se organizando em duas administrações. A administração pública direta, também chamada centralizada, e indireta, também chamada descentralizada. Lembrando que na administração pública direta nós temos os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos eles com autonomia administrativa e também a autonomia política. Por isso são chamados de entes políticos, pessoas políticas. Cada um deles pode criar novos entes, novas entidades, que são as entidades da administração pública indireta, também chamada descentralizada, já que a criação dessas entidades decorre de um fenômeno chamado descentralização. Na indireta você tem as fundações públicas, você tem as autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Lembre que na descentralização nós temos a criação de entidades da indireta, melhor dizendo, a criação das entidades da indireta decorre da descentralização, ao passo que a criação dos órgãos públicos decorre da desconcentração. Criação de órgãos, CO, desconcentra. Criação de entes na indireta, você tem ICE, descentralização. Lembre que enquanto a descentralização implica numa distribuição externa de atribuições,
A desconcentração implica numa distribuição interna, ocorre numa mesma pessoa jurídica, ao passo que na DECEM eu tenho duas pessoas jurídicas, o ente federativo, que está criando uma nova entidade, e essa nova entidade é a quem está sendo descentralizada a atividade, tá bem? Outro ponto importante, lembre que os entes possuem personalidade jurídica, os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica. Os órgãos, na verdade, eles fazem parte de uma pessoa jurídica. A exemplo, a UES gosta muito de cobrar isso, a exemplo da Polícia Civil do Estado de Ceará, que não é ente, é órgão que pertence ao ente Estado do Ceará. Logo, cuidado, a PCCE, sendo órgão do próprio Estado do Ceará, Estado que está na administração pública direta, também chamada centralizada, a PCCE pertence à administração pública direta, centralizada, aqui do estado do Ceará. Bacana? Cuidado que dentro do mesmo ente nós temos hierarquia entre os órgãos que estão dentro do mesmo ente. E aí quando o órgão que está acima controla os atos daquele que está abaixo, a gente fala em controle hierárquico, também chamado por subordinação. Agora, nós não temos hierarquia entre um ente da direta e as entidades da indireta a ele ligadas. Essas entidades ligadas a um ente federativo, elas não estão numa relação de hierarquia, mas sim numa relação de vinculação. Lembra disso, entre direta e indireta eu não tenho hierarquia, hierarquia é só no mesmo ente. Entre entes diferentes nós temos a relação de vinculação, o que não quer dizer que não haja nenhum tipo de controle. Haverá controle, apenas não será mais controle hierárquico, mas é um outro tipo de controle que a gente chama controle finalístico, também chamado controle por vinculação, tutela ou ainda supervisão, que quando feita pela União, você chama supervisão ministerial, tá? Então, controle da direta na indireta, controle finalístico. Controle dentro de um mesmo ente, controle hierárquico. O que mais, pessoal? Sobre personalidade jurídica, sobre personalidade jurídica, cuidado. Quem é que é pessoa de direito público? Além dos entes da administração pública direta, na indireta eu tenho as autarquias e algumas fundações públicas. Já pessoa de direito privado, eu vou ter aqui outras fundações públicas e as empresas estatais, sejam elas empresas públicas, sejam elas sociedades de economia mista, tá? Então, cuidado, autarquia sempre de direito público, as estatais sempre de direito privado, fundação pública pode ser de direito público ou de direito privado. Como é que essas entidades da indireta são criadas? Bom, vale lembrar que para criar elas, nós sempre teremos que ter lei específica. Agora, quando a entidade da indireta for pessoa de direito público, ela não precisa ser registrada. Então, quando de direito público, é o que ocorre com as autarquias e com as fundações de direito público, não precisa do registro. Por isso aqui, a lei específica já cria. Então, como é que se dá a criação das entidades da indireta? Simples. Se for pessoa de direito público, se dá por meio da lei específica. Eu tenho aqui a lei já criando, né? É o que ocorre com as autarquias e com as fundações públicas de direito público. Agora, quando a entidade da indireta for pessoa de direito privado, fundação pública de direito privado e as estatais, que são sempre de direito privado, a criação ocorre com registro no órgão competente, tá? Mas vai ter lei nesse caso também? Vai. A diferença é que aqui, na situação da letra B, a lei específica ela não cria, ela apenas autoriza a criação dessas entidades da indireta dotadas de personalidade jurídica de direito privado. Ainda sobre organização administrativa, lembrar daquelas duas espécies de descentralização. Descentralização por outorga, também chamada por serviços, funcional ou técnica, e a descentralização por delegação, também chamada por colaboração. Na outorga, nós temos a criação de entidades da indireta. A outorga ocorre por meio de lei específica ou lei específica mais registro, se a entidade for de direito privado. E na outorga, eu transfiro não apenas a execução da atividade que está sendo descentralizada, mas a própria titularidade, né? Cuidado com isso, tá? Agora, quando eu vou para a descentralização por colaboração, os entes federativos não estão criando entidades da indireta. Eles estão descentralizando a execução de uma atividade administrativa a particulares, a terceiros, a pessoas que estão fora da administração pública. E isso não exige lei específica mais. Isso ocorre ou mediante contrato, e aí você tem o contrato de concessão e tem também o contrato de permissão de serviço público, ou mediante ato,
que é o ato de autorização. Diferenças entre as duas espécies de descentralização. Ainda sobre a organização administrativa, sobre as autarquias, lembrar, sempre pessoa de direito público, autorizada por lei específica? Não, criada por lei específica para exercer o quê? Atividade típica de Estado, atividade típica de poder público. Falou isso, já está ligado aí à autarquia. O regime aplicado às autarquias é regime público, já que elas são pessoas de direito público com prerrogativas, com vantagens inerentes a esse regime público. Lembre que entre as autarquias nós temos a agência reguladora, que é a autarquia especial. É a autarquia dotada de mais autonomia técnica, decisória. Lembre que os dirigentes das agências reguladoras, eles são nomeados após aprovação da Casa Legislativa, eles têm mandato pré-definido, não podem ser livremente exonerados, são alguns pontos importantes. Lembrem também aqui, da associação pública, que é a autarquia criada a partir da constituição de um consórcio público com personalidade jurídica de direito público. Consórcio público, lembrando, é aquela associação sempre entre entes federativos. O consórcio público, ele tanto pode ser de direito privado como de direito público. Mas quando ele for de direito público, ele é chamado de associação pública e tem natureza autárquica. É a autarquia integrante da administração indireta de todos os entes que fazem parte desse consórcio, tá? Sobre as empresas estatais, sejam elas empresas públicas ou sociedades de economia mista, lembre que elas sempre são pessoas de direito privado, por essa razão são apenas autorizadas por lei, já que dependem de registro para apenas com o registro serem efetivamente criadas. As estatais, sejam elas empresas públicas ou sociedades de economia mista, elas tanto podem ser criadas para prestação de serviço público, como também para exploração de atividade econômica. O regime jurídico a elas aplicado não é mais regime de direito público, já que elas não são pessoas de direito público, mas sim de direito privado. Mas também não é um regime jurídico 100% do direito privado, porque elas, apesar de serem pessoas de direito privado, elas fazem parte do Estado, por isso são chamadas empresas estatais. Logo, elas vão estar sujeitas às restrições do regime público, mas, em princípio, sem as prerrogativas do regime público. Daí dizer que o regime a elas aplicado não é nem 100% público, nem 100% privado. É um regime jurídico híbrido, misto, sem as vantagens do regime público, porém, com as restrições. Cuidado com aquelas diferenças, né, entre as estatais. Eu tenho aqui a empresa pública de um lado, sociedade de economia mista do outro. Na empresa pública, o capital social é integralmente formado por dinheiro público, enquanto que na sociedade de economia mista apenas majoritariamente, 50% mais um. A sociedade de economia mista, ela é sempre SA, sempre sociedade anônima, enquanto a empresa pública pode adotar qualquer tipo societário. A empresa pública, se federal, ela litiga na justiça, federal. Só corrigindo, aqui tá eleitoral, tá, pessoal? Mas é federal. Beleza? É o caso da Caixa Econômica, da Embrapa, por exemplo. Agora, no caso da Sociedade de Economia Mista, ainda que seja federal, vai litigar na justiça estadual, são as diferenças entre as estatais. O que mais que nós temos, né? Sobre atos administrativos, tema que certeza vai estar na tua prova. A UES geralmente cobra muito os atributos dos atos administrativos e a extinção por retirada do ato, sobretudo anulação e revogação. São os meus destaques, já que o tema aqui é bem longo. Atributos do ato administrativo, né? Lembre, presunção de legitimidade, presunção de que o ato foi praticado de acordo com a norma. É uma presunção de direito, jurídica. Presunção de que os 5 requisitos do ato administrativo, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, todos eles estão de acordo com a norma. Já a presunção de veracidade é a presunção de que os fatos narrados pela administração pública são verídicos até que se prove o contrário. É uma presunção fática. Lembre que ambas as presunções, elas não são absolutas. São presunções meramente relativas, já que admitem a prova em contrário. É o que a gente chama de presunção juris tanto, e não a presunção juris et de juris. Essa é absoluta, não admite a prova em contrário. Tipicidade. Os atos administrativos devem ter previsão legal antes de serem
praticados. Lembre que esses 3 primeiros atributos, as 2 presunções e a tipicidade, são atributos presentes em todos os atos administrativos. Imperatividade e autoexecutoriedade não, apenas estão presentes, vamos dizer assim, em atos restritivos. E a autoexecutoriedade apenas em ato restritivo, quando há previsão legal ou em situação de emergência, de urgência. Imperatividade. A administração pública, ela pode criar unilateralmente obrigações ao destinatário do ato. Unilateralmente porque não depende da sua concordância, da sua anuência. É a ideia de imposição. A administração ela pode me impor uma obrigação mesmo que eu não concorde com isso. Autoexecutoriedade. A administração pública pratica o ato e executa, por meios diretos, o seu próprio ato, independentemente de autorização judicial prévia. Cuidado, a multa administrativa, ela tem imperatividade, mas não tem autoexecutoriedade, tá? E aí, sobre a extinção por retirada, pessoal, aquelas diferenças básicas entre anulação, quando o ato tem vício de legalidade, e revogação, quando o ato não tem vício de legalidade. Ó, é ato válido, porém, apesar de válido, é um ato inconveniente, inoportuno. O que faz o ato ser revogado não é vício de legalidade. Se o ato tem vício de legalidade, ele vai ser anulado. Então, pensou anulação, pensou ato inválido. Pensou revogação, pensou ato válido, porém inconveniente e inoportuno. Logo, só dá para revogar ato administrativo onde é possível essa análise de conveniência e oportunidade, onde há margem de escolha. Por isso eu só revogo ato discricionário, tá? Eu não revogo ato vinculado. Agora, tanto o ato vinculado como o discricionário, ambos podem ter vício de legalidade. Então a anulação pode recair em ambos os atos, tá? Como a anulação ocorre quando o ato tem vício de legalidade, a anulação exige um controle de legalidade. E esse controle de legalidade, ele é feito tanto pela própria administração pública como pelo Poder Judiciário. Daí dizer que ambos podem anular um ato administrativo. Agora, o Poder Judiciário não pode ele não pode revogar um ato da administração, porque o Judiciário, no controle judicial, ele não faz controle de mérito. Então, a revogação é feita apenas pela administração pública, tá? A revogação, ela não retroage, produz efeitos daqui para frente. Até por isso que não se admite revogação de ato que já gerou direito adquirido, né? Efeito ex nunc para revogação. Anulação retroage, efeito ex tunc. Tem prazo máximo para anular um ato? Pode ser que sim. Se o ato trouxe um benefício a um terceiro que estava de boa fé, a administração tem um prazo decadencial de 5 anos para anulá-lo. Agora, não há prazo decadencial para se revogar um ato administrativo. Cuidado ainda com aqueles atos que não admitem, aqueles atos que não admitem a revogação. Lembra do mnemônico, você pode dar. Você pode dar. Atos vinculados não podem ser revogados, atos consumados também não podem ser revogados. Esse atos praticados no bojo de processo administrativo, atos declaratórios, atos enunciativos, e você tem, lembra, capa, certidões, apostila, também chamada averbação, parecer, atestado, e ato que já produziu direito adquirido. Cuidado, atos que não podem ser revogados. Bom, sobre contratos e licitações, eu destaco a parte da licitação. Primeiro ponto, lembrar dos princípios que estão lá no artigo 5º da Lei 14.133, Lei Geral de Licitações e Contratos. Lembre daquele mnemônico, jovem, sempre licite com planejamento para o país se desenvolver. Comeram aqui o licite, né? Não tem problema, eu vou colocar o licite aqui agora, Jovem, sempre licite, jovem, sempre licite com planejamento. O JO, princípio do julgamento objetivo. O VE, vinculação edital. O M, moralidade. Sempre segurança jurídica, eficiência, motivação, publicidade, razoabilidade e economicidade. Nesse licite aqui, você vai colocar junto comigo o quê? Você vai colocar aqui legalidade, você vai colocar impessoalidade, não, porque já foi. Aqui vai ser princípio da igualdade. O C é de celeridade,
princípio da celeridade. Esse outro I pode ser princípio de... Pera lá, impessoalidade não foi, então eu vou botar aqui embaixo, ó. Impessoalidade. Aí você tem aqui transparência, né? E aqui eu vou colocar o quê? Eficácia. Porque eficiência e economicidade já foram. Sempre licite, ó, com planejamento para o país se desenvolver. Princípio aqui, competitividade, princípio do planejamento, da proporcionalidade. País, princípio da probidade administrativa, do interesse público, da segregação de funções. Esse aqui cai bastante. E aí, ó, para o país se desenvolver sustentavelmente. São os 22 princípios que a gente encontra no artigo 5º da Lei 14.133. Falamos muito sobre eles, fiquem atentos a isso. O que mais? Ó, modalidade de licitação, pessoal. As principais apostas sobre contratos de licitação são as modalidades e as hipóteses de contratação direta, seja por dispensa, seja por inexigibilidade de licitação. Eu tenho 5 modalidades na nova Lei de Licitações. Eu tenho o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão, o diálogo competitivo. Não tem mais tomada de preços, não tem mais convite, tá? E detalhe, a lei proíbe a criação de novas modalidades, como proíbe também a combinação entre elas. Pregão, quando cabe pregão? Para bens e serviços comuns. Os critérios de julgamento que podem ser utilizados no pregão. Menor preço, maior desconto. Concorrência, bom, se para bens e serviços comuns a modalidade obrigatoriamente é o pregão, para bens e serviços especiais, eu vou de concorrência. Para obras, concorrência. Para serviço de engenharia, seja especial ou comum, concorrência. Lembrando que se for serviço comum de engenharia, pode ser também o pregão, né? O concurso para trabalho técnico, artístico ou científico, o critério de julgamento aqui é sempre o melhor técnico ou conteúdo artístico. Quando a administração quer alienar seus bens no lugar de adquirir, aí eu vou para a modalidade leilão, que vale para alienação tanto de bens móveis como de bens imóveis. O critério de julgamento aqui é sempre mau lance e oferta, e o diálogo competitivo envolve a contratação de algo novo, uma inovação ou adaptação de algo que já existe no mercado. É uma modalidade onde, antes da fase competitiva, a administração debate, ela conversa, ela dialoga com os licitantes para que juntos cheguem àquilo que ela precisa contratar. Sobre contratação direta, que é contratação sem licitação. Não é a regra, é a exceção, mas é muito cobrada em prova. Lembre, se a questão falar que a administração quer contratar algo numa situação onde não há competição, falou inviabilidade de competição, é contratação direta por licitação inexigível ou por inexigibilidade. Aí você lembra do FACAS. São as 5 hipóteses de contratação direta por inexigibilidade que tem previsão no artigo 74 da lei. Esse F, ó, fornecedor exclusivo. Esse outro A, artista. C, credenciamento. Outro A, aquisição ou locação de imóveis cujas características de instalação exijam, tornem necessária a sua aquisição, a sua locação. E o S, serviço técnico especializado com profissional de notória especialização. Se aparecer na prova qualquer uma dessas 5 situações, isso aí é contratação direta por inexigibilidade ou por licitação inexigível. Aí eu tenho aqui também a contratação direta por licitação dispensada, que sempre envolve uma alienação, o poder público se desfazendo de algum bem. Aqui a licitação é proibida, nós temos uma vinculação, enquanto na licitação dispensável, a licitação não é proibida, ela é facultativa, há uma discricionariedade. Lembrando, aqui a lei diz, olha, se quiser licitar, fica à vontade, mas não precisa, você pode aí contratar sem abrir licitação. Qual é a dica? Lembre que inexigibilidade você tem aqui no FACAS, lembre que para dispensada sempre eu tenho uma alienação, o que sobrar é contratação direta por licitação dispensável, essa dica vale ouro. Bom, vou trazer aqui uma pequena dica sobre contratos. Os contratos administrativos eles podem ser alterados até por conta da característica da mutabilidade. Eles podem ser alterados unilateralmente pela administração pública ou mediante acordo entre a administração e o contratado. O que eu destaco? Quando que a administração pode alterar unilateralmente seus contratos? Em 2 situações. Eu tenho alteração do projeto, suas especificações, e eu tenho alteração na quantidade do objeto. A alteração unilateral fica restringida a 25% do valor do contrato, seja para acréscimos ou para reduções, ou para supressões. Agora,
Quando a banca fala em contrato de reforma de edifício de equipamento, aí a alteração unilateral pode ir até 50% para acréscimos. Para supressões, continua limitada aos 25%, tá bom? Bom, sobre poderes administrativos, a minha aposta com certeza está no poder de polícia, poder que a administração tem, de restringir direitos individuais em prol da coletividade. Lembra que o poder de polícia está definido no Código Tributário Nacional, porque o exercício regulado do poder de polícia é fato gerador de um tributo chamado taxa. Cuidado com as diferenças entre polícia administrativa e polícia judiciária. Polícia administrativa é objeto do direito administrativo, é exercida por uma infinidade de órgãos, de entidades, ela afeta direitos, atividades, bens e, em regra, é preventiva. Já a polícia judiciária é objeto do direito processual penal, só é exercida basicamente pela Polícia Federal e pela Polícia Civil de cada estado e do DF. Ela não atinge direitos e deveres mais indivíduos e ela é repressiva. Cuidado com essas diferenças. Vale lembrar que o STF hoje definiu como constitucional a delegação do poder de polícia a pessoas de direito privado, inclusive quanto à fase da sanção. Mas aí tem que ser uma entidade da indireta. E lembre dos atributos do poder de polícia, das características. Aí você tem a dica. DI, discricionariedade. C, coercibilidade. A, autoexecutoriedade. Cuidado também com o abuso de poder, que se divide em excesso e desvio. Excesso quando há vício de competência, que aliás é vício que pode ser sanado e aí o ato pode ser convalidado, e o desvio quando há vício de finalidade, que é vício insanável, aí não admite a convalidação do ato, o ato deve ser anulado. Bom, sobre o controle da administração pública, quanto à natureza do órgão que exerce esse controle, a gente tem o controle administrativo, é o controle realizado pela própria administração, né? O controle legislativo, eu tenho aí o poder legislativo controlando atos de um outro poder, e o controle judicial. Eu tenho aí o judiciário controlando atos de um outro poder. O controle administrativo lembra que tem fundamento no princípio da autotutela. Quanto ao âmbito, pode ser hierárquico ou finalístico, se no âmbito do mesmo ente ou entre entes diferentes, direta controlando a indireta, que é o controle por tutela, né? O controle administrativo quanto à extensão, ele é controle interno, já que é realizado no âmbito do mesmo poder de Estado, seja este poder o executivo, ou o judiciário ou o legislativo, controlando seus próprios atos administrativos, tá? O controle administrativo tanto pode ser de legalidade como de mérito, tanto pode ser de ofício como provocado, e quanto ao momento ele pode ser prévio, concomitante ou posterior à prática do ato. Já o controle legislativo, ao contrário do administrativo, não é interno, é controle externo, ou seja, é o legislativo controlando atos de um outro poder, legislativo controlando o executivo, legislativo controlando o judiciário, por exemplo. É controle tanto de legalidade como de mérito, tanto de ofício como provocado, tanto prévio como concomitante como posterior. Agora, cuidado, o controle legislativo ele tem duas espécies. Eu tenho, de um lado, o controle parlamentar direto, também chamado controle político, e eu tenho do outro o controle com auxílio dos tribunais de contas, também chamado controle financeiro, tá? Cuidado, pessoal, cuidado com o controle financeiro. O controle financeiro é realizado pelo Legislativo, auxiliado pelo Tribunal de Contas. Então, quem controla os gastos federais? É o TCU? Não, é o Congresso Nacional, auxiliado pelo TCU. No âmbito estadual, é a Assembleia Legislativa, auxiliada pelo TCE. No âmbito municipal, é a Câmara Municipal, auxiliada pelo TCE, já que a Constituição proíbe a criação de Tribunal de Contas Municipal. Sobre o controle judicial, ele decorre do princípio da inafastabilidade de jurisdição. O sistema de controle adotado no Brasil é o sistema de jurisdição UNA, também chamado sistema inglês, já que é aplicado na Inglaterra. Não confunda com o sistema de contencioso administrativo, que é adotado na França, mas não é adotado aqui no Brasil. É controle externo. Cuidado, é sempre controle de legalidade. O controle judicial, ele jamais é controle de mérito administrativo, o que não impede o Poder Judiciário de controlar o mérito dos seus próprios atos. Mas aí ele vai estar fazendo o controle interno, aí ele vai estar fazendo o controle administrativo, e não mais o controle judicial, que é externo, é dizer, judiciário controlando atos de um outro poder. Bom, o controle judicial,
ele é sempre controle provocado, jamais controle de ofício. Quanto ao momento, é prévio, concomitante e posterior. Turma, sobre responsabilidade civil do Estado, a UES ama cobrar a literalidade do parágrafo 6º do artigo 37 e o que nós temos por trás desse dispositivo constitucional, que é a responsabilidade objetiva do Estado brasileiro com fundamento na teoria não do risco integral, mas do risco administrativo que admite as excludentes da responsabilidade civil do Estado, como caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiros. Muito embora a gente aplique excepcionalmente a responsabilidade civil do Estado brasileiro, a teoria do risco integral, no caso de dano nuclear, dano ambiental ou ataque terrorista em aeronave brasileira. Cuidado ainda, porque ao contrário da responsabilidade do Estado, que em regra é objetiva, a do agente público na ação regressiva, ela é subjetiva, já que depende da demonstração de dolo ou culpa. Tá aí para vocês. As pessoas jurídicas de direito público e também as de direito privado, mas prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado direito de regresso contra o responsável, que é o agente público, aí nos casos de dolo ou culpa. Bacana? Bom, responsabilidade do Estado, como disse, objetiva, não depende de dolo ou culpa. Do agente público, gente, subjetiva, depende de dolo ou culpa. A teoria que eu aplico é a teoria do risco administrativo, em regra, que admite as excludentes da responsabilidade. Sobre improbidade administrativa, lembrar que hoje não há ato de improbidade culposo, né? Para que uma conduta se configure ato de improbidade, se exige dolo e não é dolo genérico, é dolo específico. Por isso, não basta comprovar a voluntariedade na conduta do agente ou do terceiro que induz ou concorre dolosamente com ele. Tem que comprovar a busca pelo fim lícito, tá? Sujeito ativo é aquele que pratica o ato de improbidade, seja agente público, no sentido mais amplo possível, englobando praticamente todos os agentes públicos, com exceção do presidente da República, seja um terceiro, um particular que não é agente, mas que dolosamente induz ou concorre com o agente na prática do ato, lembrando que esse terceiro pode ser até mesmo pessoa jurídica. Já o sujeito passivo do ato é aquele que sofre o ato de improbidade. Pode ser uma pessoa jurídica pertencente ao Estado, à administração direta ou indireta, como também uma entidade privada que receba subvenção, incentivo ou benefício por parte do Estado, ou entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra. Agora, o que a UES ama cobrar sobre improbidade administrativa? Tá aí, os atos de improbidade. Isso aqui vai estar na tua prova. E aí lembra, nós temos 3 modalidades de atos de improbidade. Aqueles que importam enriquecimento ilícito, aqueles que causam lesão ao erário e aqueles que atentam contra os princípios. Lembre, os atos que importam enriquecimento ilícito começam com aqueles verbos, receber, perceber, usar, utilizar, adquirir, incorporar, aceitar. Se começa com esse enriquecimento ilícito. Se não, ou é lesão ao erário, ou é ato que atenta contra os princípios. Qual é a dica? Decore isso aqui. Decore isso aqui porque você só tem o nepotismo, a promoção pessoal, aquela publicidade com o intuito de promover a pessoa do agente, e mais 6 outras condutas que tem a ver com isso aqui, Revelar fato ou circunstância de que tem ciência, negar publicidade aos atos oficiais, frustrar em ofensa a imparcialidade, o caráter concorrencial do concurso público, da licitação, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, a ideia de medida política ou econômica, se aparecer, é ato que atenta contra os princípios, celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias. Se cair qualquer dessas ideias na prova do domingão, ou nepotismo ou promoção da pessoa, aí é ato que atenta contra os princípios. O que sobrar, meu patrão, é ato que causa lesão ao erário. Agora, cuidado também com as penas a serem aplicadas àquele que pratica ato de improbidade. Eu tenho aqui as penas de perda dos bens ou valores, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos. Essas 3 primeiras eu não aplico ao sujeito condenado por ato que atenta contra os princípios, mas eu aplico àquele que é condenado por ato que causa lesão ao erário, bem como àquele condenado por ato que importa enriquecimento ilícito, tá? Falando em enriquecimento ilícito, suspensão dos direitos políticos até 14 anos. Também até 14 anos a pena de proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos. Quando eu vou agora para lesão ao erário, aqui vai para até 12 anos nas 2 penas, tá certo? Sobre a multa. A multa, no caso de ato que importa enriquecimento ilícito, é o valor do acréscimo patrimonial
Ato que causa lesão ao erário é o valor do dano. Ato que atenta contra os princípios não é mais até 100 vezes o valor da remuneração. Passou a ser até 24 vezes o valor da remuneração. E aqui também cabe, a pena de proibição de contratar, que vai até 4 anos. Bom, sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a lei que dispõe sobre tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, também se aplicando a meios físicos, né, embora hoje em constante desuso, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Lembre que eu não aplico a LGPD para proteger dados de uma pessoa jurídica. A LGPD apenas protege dados de pessoa natural em face de uma outra pessoa natural ou de uma pessoa jurídica, mas aí na condição de agente de tratamento, tá? Dados pessoais são informações relacionadas à pessoa sempre natural. Sempre natural. Dado pessoal sensível. Dado pessoal sobre o quê? Vamos lá. Origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde, à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado à pessoa natural. O titular do dado, que é protegido pela LGPD, titular, sempre pessoa natural, jamais pessoa jurídica. Pessoa jurídica pode ser agente de tratamento. Falando nele, tá aqui, ou é controlador ou é operador. Qual a diferença? Controlador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, a quem compete, as decisões, mas não é ele que vai lá e realiza as operações de tratamento, ele decide. Quem realiza é o operador. E o encarregado é agente de tratamento? Não, ele é apenas um canal de comunicação entre os agentes de tratamento, o titular dos dados e a ANPD. Falando nela, a ANPD, também chamada apenas Autoridade Nacional, é o órgão da administração responsável por zelar, implementar, e fiscalizar o cumprimento da LGPD e aplicar as sanções ao agente de tratamento que venha a descumpri-la. Na última prova da PCCE, a banca era outra, mas cobraram o artigo 52 da LGPD que traz as sanções que devem ser aplicadas, tá? Cuidado, a LGPD ela não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Não se aplica ao tratamento para fins exclusivamente jornalístico e artístico, além de acadêmicos. E também não se aplica, ao tratamento realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão a infrações penais. Os fundamentos da LGPD estão no artigo 2º, respeito à privacidade, autodeterminação informativa, liberdade de expressão, informação, comunicação de opinião, inviolabilidade, intimidade, honra, imagem, desenvolvimento econômico e tecnológico. Tudo isso é fundamento da LGPD, não confunda com os princípios da LGPD que estão no artigo 6º na lei, e eu coloquei aqui para você lembrar. Finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas, tá? Rapidinho, lembra ainda que o tratamento de dados de criança e adolescente não exige o consentimento de ambos os pais, apenas de um dos pais ou do responsável, está lá no artigo 14 da LGPD. Em regra, os dados são tratados mediante consentimento do titular, mas há situações de tratamento independentemente do consentimento, tanto no artigo 7º como no artigo 11. E aí, para a gente fechar, Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, eu destaco os princípios institucionais básicos que a gente encontra no artigo 4º, as diretrizes que estão no 5º, as competências da PC que estão no 6º e a estrutura organizacional básica a partir do artigo 7º, sobretudo dos órgãos que estão na cúpula de cada Polícia Civil, tá legal? Tá aí, estrutura organizacional básica, Delegacia Geral de Polícia Civil, Conselho Superior de Polícia Civil, a Corregedoria Geral, Escola Superior de Polícia Civil, as unidades de execução, unidades da inteligência, unidades técnico-científicas, unidades de apoio administrativo e estratégico, unidades de saúde da Polícia Civil e as unidades de tecnologia. Meus queridos, ficamos por aqui. Eu espero de coração que muito do que a gente falou esteja na prova
do domingão, ó. Arrebentem, depois a gente vai estar corrigindo, e se tiver questão passiva de recurso, eu vou estar soltando naquele nosso grupo do QR Code, tá bom? Um abraço, boa prova, até a sua aprovação. Fala pessoal, voltando apenas para agradecer vocês que ficaram aqui até o final, pedir mais uma vez, se não está inscrito, se inscreve, deixa o teu comentário aqui se você curtiu, se ficou alguma dúvida, a minha irmã vai estar casando amanhã, sábado, então no sábado à tarde eu vou estar discotecando no casamento da minha irmã, mas no domingo cedinho a gente pode estar tirando ainda alguma dúvida de vocês, comenta aqui embaixo se você gostou, tá? E eu vou deixar aqui no link também o grupo para você entrar no nosso o link para você entrar no nosso grupo da PCCE, porque tem alguma questão passiva de recurso, eu geralmente faço os comentários no nosso grupo do WhatsApp, às vezes quando eu estou com tempo também faço um modelo de recurso para poder encaminhar, tudo vai ser encaminhado nesse meu grupo do WhatsApp para PCCE, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo para vocês, tá bom? No mais, me ajuda a divulgar compartilhando o link dessa aula e ó, uma excelente prova no domingão. Fique aqui conosco, mesmo no pós-PCCE, que a gente vai estar com vários projetos voltados para carreiras policiais e outros concursos também, tá? Um grande abraço, tranquilidade, vou estar torcendo por vocês no domingão.